Bom, gente, brasileiros e brasileiras, eu quero me dirigir a todos vocês, independente da coloração partidária, da ideologia. Hoje nós vivemos um clima de polarização, e isso é muito ruim. Entendo que a gente precisa se unir. E eu quero falar sobre essa demanda aí do controle das redes sociais, né? Que está se manifestando através da PL das fake news. Eu quero dizer a todos que isso é um erro, né? Eu, como profissional de tecnologia, eu gostaria de contribuir com esse debate falando um pouco da técnica. Eu sei que alguns não gostam, porque acham que isso é um assunto que deveria ter um debate de sociólogos, de psicólogos, porque afinal de contas está afetando o comportamento das pessoas, né? Há uma preocupação de sugestionar com ideias que seriam desinformação. Eu entendo isso tudo, mas se a gente ignorar a técnica, vai ficar difícil da gente encontrar uma solução, tá? Então, para que eu consiga trazer você para esse debate técnico, sem ser uma coisa chata, tediosa, tipo papo de nerd, eu vou fazer um resgate histórico e no final eu vou apresentar uma solução. Por isso que eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, assistisse esse vídeo até o final, tá bom? Muito bem. Na década de 80 e 90, estava um debate sobre a reserva de mercado de informática, que, ao mesmo tempo, aconteciam simultaneamente outros eventos sociais, sindicais, movimentos de rua, né? Quer dizer, a sociedade vivia um momento assim de explosão, de catarse, as pessoas queriam falar, queriam expor as suas ideias, não é? Então, isso tudo efervescia num caldeirão de acontecimentos. Os que eu chamo de acontecimentos principais foram os movimentos sindicais, de greves e movimentos de reclamação quanto à jornada de trabalho, quanto a baixos salários, que são todos legítimos. Eu não quero aqui demonizá-los, muito pelo contrário, não é? Mas eu gostaria de chamar a atenção porque isso causou alguns efeitos não desejados, tá? E o principal foi a criação daquele caixa eletrônico, aquele caixa eletrônico 24 horas, que é o vermelhão, que todo mundo conhece, né, que foi justamente a solução dos grandes banqueiros para conviver com as manifestações, com as greves, porque o sindicalista ele fazia o piquete na porta da agência, justamente para evitar com que os pagamentos, os depósitos acontecessem, para pressionar o banqueiro a conceder o benefício, o pleito trabalhista. Pois bem, qual foi a solução que eles encontraram? A informatização. E aí surgiram os caixas eletrônicos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes, essa solução de confrontação, de rejeição, né, e de não entendimento do que está acontecendo no mundo tecnológico, acaba trazendo efeitos indesejados, né? Por quê? Porque o caixa eletrônico foi a saída que os banqueiros encontraram para burlar o piquete do grevista, não é? Quer dizer, a agência ficava inviabilizada, mas os clientes conseguiam sacar, pagar contas através do caixa eletrônico, não é? E aí logo depois veio todo um processo de informatização que a gente está vendo desde daquela época até hoje, culminando com os celulares, a popularização da informática, em 2006 o processo eletrônico para a área jurídica. Então eu coloco isso tudo como fases de uma informatização acelerada, não planejada, que causou mais problemas do que solução. Por quê? Porque não houve um acompanhamento tecnológico do Brasil. O Brasil não usufruiu do benefício tecnológico, porque todas essas soluções, essas poucas soluções que eu apresentei aqui de maneira muito resumida, foram soluções que muitas das vezes foram importadas, né? São empresas transacionais, são multinacionais, como a IBM, a Microsoft e tantas outras, né? Das redes sociais, do Vale do Silício, nas Big Techs, todas elas apresentando soluções e a gente importando essas soluções, né? E o que isso tem a ver com a reserva de mercado de informática? Tem tudo a ver, porque naquela época nós estávamos num desenvolvimento até superior à China. A China tinha e tem uma reserva de informática até hoje, né? E naquela época nós estávamos à frente da China e hoje, olha a situação como se inverteu, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não adianta a gente ficar nesse debate
no âmbito jurídico, vamos criar leis, vamos criar uma norma, vamos regular as mídias. Eu entendo que isso é um esforço desnecessário, porque nós tivemos alguns exemplos de iniciativas que não deram o objetivo, né, o desejo inicial. O desejo inicial não foi alcançado, como a Lei Carolina Dickmann, né, que foi criada para evitar com que houvesse invasão de privacidade, né? Hoje é uma lei inútil, e o Marco Civil da Internet como uma solução mágica para todos os problemas da informática, que demonstrou ineficaz. Porque o resultado do Marco Civil da Internet é a Autoridade de Proteção de Dados. Nós temos uma autoridade de proteção de dados hoje no Brasil. Então, teoricamente, esse debate das fake news não deveria existir, porque nós temos uma autoridade de proteção de dados, com poder até de polícia, não é? Quer dizer, é uma instituição que está aí, mas que na prática não evita essas anomalias. Por quê? Porque a solução não é tecnológica, a solução que está sendo adotada não é tecnológica, a solução é jurídica, a solução é política, a solução é ideológica, e no meu entendimento isso é um erro, não é? Enfim, o que eu estou colocando aqui para você é que, na prática, essa PL das fake news vai ter o mesmo destino que essas outras leis que eu dei como exemplo. A Lei Carolina Dickmann e a Lei do Marco Civil da Internet. Ou seja, a ineficácia, porque nós temos a Deep Web, né? Quer dizer, nós temos hoje uma internet que é a verdadeira internet e que só tem acesso por números. Não é? Quer dizer, essa internet que a gente conhece, onde você digita www.google.com.br, na verdade, é uma padronização para facilitar o acesso. Não é? Quer dizer, a pessoa digita www.google.com.br em vez de digitar uma sequência de números. Não é? E aí, ao digitar www.google.com.br, ela consegue acessar o site. Aí vem o Alexandre Moraes e diz assim: não, aquele site tem que ficar fora do ar, não é? Muito bem. O que significa isso na prática? Significa que a empresa, quer dizer, a autoridade no Brasil responsável por armazenar, por padronizar esses nomes, não é? Recebeu uma ordem do Supremo Tribunal Federal e esse nome é excluído da lista. De maneira que, se você digitar www. Aquele nome não vai conseguir o acesso. Não é? Então, quer dizer, isso significa que aquele nome foi derrubado? Não, isso não é uma desinformação. Não é? Porque o site, o conteúdo continua na internet. Ele não está acessível por aquele nome. Mas se você digitar um número, né, o código numérico, você vai ter acesso àquele conteúdo. Então significa que todo esse discurso, vamos regular as redes, vamos evitar a fake news, na prática não vai funcionar, porque a informação, ou a desinformação, como queiram chamar, ela vai continuar trafegando na internet, né? Então, qual é a solução, Guilherme? A solução é a gente estabelecer, né, uma política nacional de informática para formar mão de obra, né? E para criar um mercado onde você vai ter software nacionais para que esse software fique mais fácil para você regular, não é? Como a China fez. A China tem lá o TikTok. Por quê? Porque foi a alternativa que o governo chinês teve para criar uma solução nacional, né, deles, chinesa, não é? E a mesma coisa as redes sociais. O chinês não tem acesso ao Facebook, ele tem acesso ao equivalente ao Facebook lá na China, não é? Ele não tem acesso ao YouTube, ele tem acesso ao equivalente ao YouTube lá na China, que é um software, que é uma plataforma desenvolvida por chineses. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte: se a gente quer realmente ter eficácia no controle da informação, a melhor maneira é a gente oferecer uma plataforma que tenha esse controle, não é? E essa plataforma tem que ser construída, tem que ser desenvolvida por atores, por profissionais nacionais brasileiros. Não é? Eu vejo a discussão do Marco, dessa PL das fake news. Quer dizer, é uma discussão totalmente baseada nas plataformas atuais. Não é? Plataformas que de uma hora para outra, assim, num piscar de olhos, podem mudar. Não é? Quer dizer, pode criar lá, vamos acabar
Vamos imaginar que a Big Tech lá no Vale do Silício decida acabar com o Facebook e aí cria uma outra plataforma XYZ, Ultra, não sei o quê. E aí? O que vai fazer? Vamos ter que movimentar novamente o Congresso Nacional para, num esforço absurdo, criar uma nova lei para atender essa aplicação? Então, eu estou tentando sensibilizar a todos os brasileiros de que essa solução jurídica, essa solução do aparelho estatal, ela não funciona, ela não vai alcançar os objetivos desejados. O que tem que se fazer é fazer uma união dos brasileiros da área de tecnologia, dos profissionais que desenvolvem software, para eles serem ouvidos, para que haja soluções técnicas baseadas em brasileiros, em naturais do país, que estão sujeitos às leis brasileiras, né? Essa questão é tão séria que, por exemplo, os tribunais do Poder Judiciário, hoje, eles têm muita dificuldade, porque foi criado o certificado digital, não é? E aí o que acontece? Muitas das vezes a plataforma ela fica sacrificada por conta de atualizações do software, atualização do Windows, atualização do Java, atualização da aplicação, quer dizer, todas essas soluções desenvolvidas por empresas americanas, não é? Quer dizer, como é que você vai debater questões ideológicas, questões judiciais, baseadas no ambiente técnico desenvolvido por uma empresa estrangeira? Não funciona, não é? Quer dizer, hoje, por exemplo, muitos advogados acabam desistindo da profissão porque não tem uma barreira técnica. Quer dizer, a OAB, com muita competência, num esforço extraordinário, fica tentando promover cursos de capacitação para os advogados. Mas na prática não funciona, porque o advogado tem um computador A, o outro advogado tem um computador B, o outro tem um computador C, que tem lá o técnico 24 horas que fica fazendo manutenção, mas o computador A não tem, e aí para o computador. Então, quer dizer, como é que se resolve isso? Num ambiente que você tem soluções desenvolvidas por empresas estrangeiras de outro país. Eu entendo que criar leis para tentar regular isso, para tentar organizar isso, vai ter o mesmo destino, as mesmas consequências que a Lei Carolina Dickmann e que o Marco Civil da Internet. Ou seja, ineficiência e prejuízo do desenvolvimento tecnológico do Brasil. Porque muitos profissionais, por causa dessa regulação absurda, acabam abandonando a profissão. Então eu entendo que a solução tem que ser tecnológica, a solução tem que ser uma política nacional de desenvolvimento da indústria de software, com empresas brasileiras, com profissionais brasileiros desenvolvendo soluções brasileiras para que essas soluções, através da legislação brasileira, estejam regidas, estejam reguladas por uma segurança jurídica que permita não só a proteção do usuário, né, do cidadão brasileiro, contra a desinformação, contra boato, contra todo tipo de coisa que possa danificar um ambiente saudável nas redes sociais. Então, eu entendo que a gente tem que incorporar a população técnica, a sociedade técnica nesse debate. Ela tem que ser ouvida. Esse debate não pode ser exclusividade dos advogados, exclusividade dos políticos, exclusividade daqueles que têm uma ideologia. Isso não funciona, não é? E para provar isso, eu vou falar para vocês como foi criada a internet, vou fazer um resgate histórico. Não é? Quer dizer, na década de 60, no auge da Guerra Fria, o Pentágono criou o tataravô da internet, que seria um projeto cujo nome é ARPANET. Então, essa solução de nome ARPANET seria uma forma de disseminação de informação descentralizada. Não é? Quer dizer, naquela época você tinha o quê? Você tinha as emissoras de televisão que centralizavam as informações e irradiava para as televisões. Você tinha a estação de rádio que centralizava as informações e irradiava
para os ouvintes. Então, a cultura daquela época era a informação centralizada. Mas aí, os militares americanos pensaram assim, vamos imaginar que houvesse um ataque nuclear. E aí, as televisões, as rádios ficassem destruídas. Como é que vai ficar a troca de informações da sociedade americana? Vai ser um caos, porque o cidadão não saberia o que procedimento, não teria como as informações do governo chegar até o cidadão. Então, os militares americanos criaram o projeto ARPANET, que seria um modelo de informação descentralizada. E aí, a partir desse projeto, surgiram novos projetos até chegar o que hoje nós conhecemos como internet. Então, a internet, ela herdou a principal característica do projeto ARPANET, que é justamente a informação descentralizada. Quer dizer, como é que você consegue controlar a desinformação? Como é que o Alexandre de Moraes consegue impedir com que as fake news sejam disseminadas? Através de instrumentos legais? Através de ordens judiciais? É claro que não. Por quê? Porque ele está se baseando numa medida que está sendo utilizada numa plataforma totalmente descentralizada. Então, se a informação, a fake news, estiver no computador A, não adianta, porque ela já foi compartilhada e ela pode estar no computador C, D, E, e aí ele impede a disseminação dessa informação no computador C. Mas só que ela está correndo, ela é fluida, ela está sendo compartilhada em vários dispositivos, celulares, tablets. Então, é impossível você controlar a informação num ambiente de informação descentralizada, que é o caso da internet. Não é? Quer dizer, a China, que teoricamente é onde tem os hackers mais eficientes, mais qualificados do mundo, não é? Que coloca todo tipo de censura, de proteção, não consegue evitar com que chineses consigam compartilhar informações de dentro da China para fora da China. Não é? Quer dizer, na época da pandemia, mesmo com todo o controle estatal, várias imagens, vídeos, relatos, fotos foram compartilhadas sobre a pandemia que estava acontecendo dentro do território chinês. Por quê? Porque é impossível você censurar a internet. Não é? Quer dizer, para você fazer isso de maneira eficaz, você teria que acabar com a energia elétrica. E aí desligar todos os computadores de maneira forçosa. Aí sim você conseguiria impedir a disseminação de qualquer informação pela internet. Não é? Quer dizer, vários países ditatoriais tentaram fazer isso e não conseguiram. Por que uma lei da PL das fake news vai conseguir? Né? Então, beira a ingenuidade daqueles que estão capitaneando essa legislação. E aí, assim, me perdoe a minha postura até um pouco incisiva, não é por força da minha formação, eu sou da área tecnológica, então a gente tem essa postura de muita exatidão, muita lógica, né? Mas nesse caso, a gente tem que também usar da lógica para raciocinar em soluções práticas, senão a gente fica rodando em círculos e não consegue encontrar uma solução. Tá? Não querendo aqui fazer nenhum tipo de ironia, nem crítica, né? Mas apenas para dizer que a matemática, né, quer dizer, a lógica, ela é apartidária, ela não tem coloração ideológica, ela não está ali para discursar para o A ou para o B, ela é o que é. 2 e 2 vai ser sempre 4, independente do ambiente que esteja se discutindo. Então, quer dizer, se você cria uma legislação que visa a controlar a informação que está sendo trocada, que está sendo compartilhada num ambiente descentralizado, não vai conseguir, não vai funcionar. E aí, na prática, mais uma vez, a atrofia, a falta de desenvolvimento da indústria nacional. Tá? Então, eu fico aqui a minha contribuição para esse debate, para que haja uma reflexão, para que a gente possa incluir aí agentes, empresas, instituições
né, representantes da sociedade civil que tem uma visão mais técnica para contribuir com esse debate sobre a regulação das redes e a questão da desinformação. É isso que eu queria contribuir.